governador é o Mano de Freitas, aqui do Ceará, né? Mas e você que nos acompanha, ele usou, olha só, as redes sociais para parabenizar a Polícia Militar do Ceará pela ação realizada nesta sexta-feira, 31, no município de Canindé. A gente falou há pouco sobre isso. E o petista destacou que, apesar da troca de tiros registrada na ação, nenhum policial morreu e nenhum inocente foi atingido durante a operação. É uma postura de humano, né, o Maza, que já vem sendo talvez cada vez mais nessa direção de enfrentamento ao crime, valorização das ações policiais, né? Foi elogiado, inclusive, nas redes sociais pelo Cláudio Castro, né, que falou, parabenizo o governador do Ceará pela sua atuação e dedicação no combate às facções criminosas. Ou seja, sei nem se o eleitor dele concorda muito com isso. Ele está elogiando ali um governador do PT, que a gente fala, né? Já até brincou ontem que, né, que quando a criminalidade ocorre nos estados governados pelo PT, a culpa é do governador. Quando ocorre no Rio de Janeiro, que é governado pela direita há 1000 anos, ou em São Paulo, né, o PCC lá enraizadíssimo, as outras facções do Rio de Janeiro, aí a culpa é do Lula, né? É aquela coisa meio que não dá para entender muito bem qual é a lógica. Agora, o Eumano, esse caso do Eumano é importante, né? Porque ele desmistifica duas questões. Primeiro é essa coisa de que tem gente que defende bandido. Ninguém defende bandido, amigo. Isso é uma invenção, né? As pessoas acham que há formas mais inteligentes e mais eficientes de combater o crime. Nesse caso do Ceará é muito claro. Se fez ali um preparativo disso. A informação é que seriam esses criminosos, né, do CV iriam tentar invadir uma área do TCP, uma outra facção inimiga. A polícia se preparou, fez uma contenção. Os caras atiraram na polícia. A polícia tem que revidar mesmo. Ninguém sem consciência discorda disso. Não é questão de ser governador do PT, se é de esquerda ou direita, não. Quem está atirando, o policial tem que ter, sim, uma resposta. O policial é o agente do Estado, é a prioridade máxima. A vida do policial tem que ser resguardada. Que foi o que não aconteceu no Rio de Janeiro, onde a gente teve essas baixas lá. Então, esse caso do Ceará, tá corretíssima a ação da polícia mesmo. O que me causa um pouco de espécie é o governador comemorar. Vamos combinar, o Ceará vive uma situação dramática da segurança. A gente está vendo cada vez mais, aí hoje mesmo saiu uma reportagem do Jornal Pô apontando, se eu não me engano, 59 já nos últimos meses aí de ordens de expulsão. Esse discurso tradicionalmente da esquerda de ser contra isso vai mudar. Acho que tem a impressão que vai mudar muito a partir de agora. Eu acho que no Ceará e na Bahia nunca foi muito assim, né, Tardan? Vamos lembrar, o Camilo colocou o secretário lá atrás, faz 8 anos isso, o secretário do Camilo Santana era um cara que, assim que ele assumiu, ele falou, né, os bandidos do Ceará têm duas opções, justiça ou cemitério, né? E usava o colete, entrava nas operações, e aí o Mano fala, logo que assume, né, aqui bandido vai ser tratado que nem bandido. Então, lá na Bahia, a polícia que mais mata do Brasil é a Bahia, do Jerônimo lá, e antes os governadores de esquerda, Rui Castro e tudo, sempre tiveram esse discurso belicoso. Nunca teve esse negócio de, defende bandido lá, não. Agora, a questão é o que eu tava falando, mano, comemorar, eu acho uma questão, meio lamentável, até pelo fato que, vamos combinar, o que se resolveu com relação ao problema daquelas regiões, né? Vai ter uma ocupação do Estado, eles evitaram um conflito entre duas facções, ou seja, essas duas facções continuam dominando aqueles territórios e continuam submetendo aquela população à situação de violência e humilhação, né, Tardan? Então, eu acho que é frágil, porque o meu fundamento do meu argumento é esse. A segurança pública é uma coisa muito séria para estar sendo usada como plataforma para ganhar ganho político. Para ganhar voto, né? Barato, né? E a gente continua aquela história, se o Bolsonaro não sei o que vai acabar, o traficante não sei o que. O Bolsonaro foi presidente 4 anos, tá? Não fez nada de ruptura, tem absolutamente nada. Houve uma queda, uma redução de homicídios em alguns momentos com relação à questão até da pandemia, né? Os crimes em geral, na maioria dos estados brasileiros tiveram um arrefecimento por conta da pandemia e tudo mais. Agora, qual foi a política? Qual foi a mudança, a grande reestruturação? Muito pelo contrário, metade quase do governo do Bolsonaro, o ministro foi o Moro, da Justiça e da Segurança Pública, que quando o Moro rompe com o Bolsonaro, né, naquela época, virou o pior ministro, não fez nada. Os próprios bolsonaristas falavam, não fez nada na Justiça, né? Então, como é que foi que de repente virou, né, uma referência? Se voltar, aí vai mudar tudo. Ora, por que não mudou quando teve 4 anos? Qual foi a grande mudança significativa? Apresentaram lá um programa piloto, inclusive Maracanaú ia ser um dos primeiros, não mudou nada, tá? Maracanaú ficou pior em termos de violência de lá pra cá. Então, isso vale pro humano
comemorando também, né? Vale para os dois. Ficar comemorando a operação porque mata gente, quando a gente vê o problema só enraizando, não é aquela coisa. Sentido. Enquanto a gente enxuga gelo, o PCC, enquanto comemoravam-se chacinas um ou outro, o PCC foi para Faria Lima, né? Se quer debater essa é uma mesmo, operação talvez exemplar, né? Essa que teve lá. Exatamente. Se quer debater, tem que debater lavagem de dinheiro, como as fintechs são usadas, tem que investigar senador que assessor é preso traficando droga. Gasolina. Assessor senador que caminhão ligado à empresa de família dele é encontrado com droga. Esse tipo de coisa aí, enquanto não chegar nesses engravatados, nesse nível aí você sempre só enxugar gelo, né, Tadão? A gente sabe que essas pessoas e os soldadinhos do crime são muito facilmente substituídos, né? Não é à toa que se terceiriza pra lá isso.